Olá a todos, bem-vindos ao Local Precure Podcast. Este é o nosso primeiro episódio. Eu sou a Cristiana Pacolanga, diretora de conteúdo local e procurement da Paco Conteúdo Local e Procurement, e sou a apresentadora oficial deste podcast. Hoje temos um convidado muito especial que vai, junto de nós, abordar ou desenvolver vários aspectos relacionados com o tema de hoje que nós trouxemos para todos os ouvintes, que é a indústria extrativa em Moçambique, ou melhor dizer, a indústria extrativa e o conteúdo local em Moçambique. Bem-vindo, Mohamed Mukanhé. Muito obrigado, saudações enérgicas a si, cara Cristiana, pela oportunidade de poder conversar, agradeço imenso. Cumprimentos também a todo o conteúdo local, conteúdo global igualmente, e estamos cá para poder conversar sobre a indústria extrativa e conteúdo local em Moçambique. Por acaso, pelo tema, eu até acabei pensando que estamos mesmo alinhados, porque também tenho a intenção, junto com a Academia do Conteúdo Local, de publicar uma obra com o mesmo título. Então foi mesmo uma boa surpresa e cá estamos para poder desenvolver esta matéria que interessa não só a nós que estamos cá, mas a todo o conteúdo local, porque tem a ver com a sua própria integração nos projetos da indústria extrativa e para o desenvolvimento local e nacional. Então, muito obrigado pela oportunidade. E é uma honra também fazer parte do primeiro episódio. Significa que o sucesso também depende de nós. Muito obrigado. É verdade, muito obrigada. Primeiro, nós gostaríamos de saber quem é o Mohamed Mukanhé. Esta é uma questão que muitas das vezes, quando é abordada, nós dizemos que não, é muito difícil nós falarmos de nós mesmos, pois os títulos são dados pelos outros e nós nunca sabemos quem realmente nós somos. Mas eu acredito que o Mohamed Mukanhé poderá abordar um pouquinho mais de quem realmente é o Mohamed Mukanhé. Também não fujo da regra de achar esta questão um pouco interessante, mas é mesmo interessante a questão. E quem é o Mohamed Mukanhé? Atualmente é o diretor-geral da Mozambique Energy Intelligence, que é a única agência, na verdade, nacional e local que é dedicada à pesquisa e desenvolvimento nos setores da indústria extrativa, com especial atenção para o setor de mineração, setor de energia, especificamente petróleo e gás, eletricidade e energias renováveis, mas também agricultura e ambiente, porque são os setores que nós consideramos críticos para o desenvolvimento nacional. Quem é o Mohamed fora da Mozambique Energy Intelligence? O Mohamed também é designado inspetor do conteúdo local na Academia do Conteúdo Local, que existe desde 2020, 7 de abril de 2020. E nesta academia o que nós fazemos é realmente fazer estas pesquisas sobre a indústria, sobre o mercado e criar estratégias de integração dos nacionais na indústria extrativa, mas também fazemos uma boa assistência aos atores internacionais, o conteúdo global nesse sentido, também para poder acessar os mercados nacionais. Mas o nosso foco mesmo é apoiar o conteúdo local. O Mohamed é natural de Angocha. Angocha agora também já está a ficar famoso por causa dos hidrocarbonetos, mas temos lá também areias pesadas e uma costa, maior extensão costeira do país, são 46 quilômetros. Então, nasceu em 92 e desde lá veio a Maputo em 2011 para formar-se em Relações Internacionais e Diplomacia. E depois disso também formou-se em Economia e Gestão de Petróleo e Gás pela Universidade Eduardo Mondlane. Na verdade é um curso que neste exato momento também vou defender a minha dissertação relacionada com os contratos na indústria extrativa, particularmente de petróleo e gás, assim como estratégia de desenvolvimento do conteúdo local e do mercado nacional. O Mohamed é um jovem que trabalha não só no setor de negócios, mas também faz associativismo juvenil, trabalho voluntário e empoderamento da juventude principalmente. Então significa que
tenho uma participação em praticamente múltiplas esferas da sociedade, do desenvolvimento e da minha própria vida. Então, é um jovem em construção ainda. Então, muito obrigado. Esse é o Momad. Talvez mais aprofundadamente é possível ter. Também não poderia contar toda a história como está, senão é muito longa. Mas o Momad é entusiasta do conteúdo local. Já estou nesta indústria já a pesquisar desde 2011. Em 2013 tive a oportunidade de trabalhar na Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, fazendo a monitoria e avaliação da estratégia corporativa da própria empresa. E foi uma experiência interessante. Depois da NH tive a oportunidade de trabalhar no governo do estado, sendo técnico de cooperação no município da Matola, mas depois passei técnico de cooperação para assistente pessoal e depois assessor de comunicação e imagem. Então, e fora isso, também trabalhei com organizações internacionais, algumas ONGs na área de conservação que levaram-me a ser contratado como diretor nacional do International Conservation Caucus Foundation, trabalhando com os parlamentares na visão de avançar a vontade política para a boa governação dos recursos naturais. Desde 2017 e até hoje já treinamos cerca de 250 parlamentares. Okay. E assim como também cerca de 526 membros das Assembleias Provinciais em matérias de gestão da indústria extrativa, fiscalização igualmente. Então, este é o Momad, com muitas, talvez, informações por partilhar, mas logicamente o tempo não nos permite, então vamos nos focar na nossa temática, que é a indústria extrativa e conteúdo local em Moçambique. Mas é uma honra poder partilhar um pouco mais. Exato. Nós agradecemos pelo Momad, desculpa dizer, pelo Momad ter aceito o nosso convite, porque para nós também é uma hora termos um inspetor de conteúdo local no nosso primeiro episódio do Local por aqui o podcast. Este é o primeiro podcast que abordam questões de conteúdo local e procurement em Moçambique. Acho que o primeiro podcast é Moçambique. Pois. Foram mais avançados que nós. Então, estão de parabéns pela boa atenção. Exato, muito obrigada. Realmente, o contexto, o conteúdo local e procurement, nós verificamos, ouvimos que existia a necessidade de avançarmos com um podcast como este, de termos insights de pessoas qualificadas, assim como o Momed, para abordar essa questão, não só comigo em particular, mas com todo Moçambique. Pois. Exato. Dando continuidade, eu provavelmente poderia só dar-nos uma ampla visão. Realmente hoje iremos falar da indústria extrativa e o conteúdo local em Moçambique. Assim, de uma forma ampla e generalizada, o que seria o conteúdo local? Porque é um contexto que nós sempre, é uma expressão que nós sempre abordamos, sempre fala-se de conteúdo local, mas cada um tem a sua definição, cada um percebe de uma forma diferente e os jovens têm tido a tendência de perguntar o que é conteúdo local. Então. Bem, eu também sou uma dessas pessoas que procura responder a esta questão. O que é conteúdo local? Logicamente, podemos ter várias visões. Eu, em algum momento, quando fazia alguma pesquisa sobre as visões do conteúdo local, também encontrei alguma informação e uma entrevista do atual presidente da Associação Moçambicana do Conteúdo Local, que é a ACLM. Ele dizia que é preciso diferenciar o conteúdo local e responsabilidade social. Então, essa vai ser o primeiro princípio para nós podermos entender o conteúdo local. O conteúdo local, de acordo com a visão de algumas entidades, não é responsabilidade social. Mas agora vamos avançar para a minha visão sobre o conteúdo local. Exato. Eu penso que o conteúdo local é tudo aquilo que é nacional. E é por isso que também mesmo a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, quando fez o workshop do conteúdo local em 2017, também fez esse paralelismo de conteúdo local e conteúdo nacional. O conteúdo local, na minha visão, é uma narrativa, ou é uma perspectiva de, não diria nacionalização,
dos recursos naturais ou da indústria extrativa, mas localização da indústria e das oportunidades relacionadas. Localização significa, nessa ótica, não, porque no final das contas, quando nós chamamos o termo nacionalização, pode ter outras interpretações. Então, para nós evitarmos essas interpretações, assumimos a visão de localização. Localizar significa tornar os locais competentes como parte principal da indústria extrativa. Então, nós olhamos o conteúdo local como todas as iniciativas e soluções disponíveis, que são nacionais, que estão disponíveis para serem integradas à indústria extrativa. Então, conteúdo local é tudo que é nacional, capaz de ser retido ou útil para a indústria extrativa, neste contexto. Significa que estamos a olhar assim o conteúdo local na ótica ou em relação à indústria extrativa. E nesse processo, para nós percebermos que é realista esta visão, é que quando se fala de conteúdo local, temos por um lado nacionais, ou se estivermos a falar de Moçambique, temos nacionais interessados em participar na indústria, com suas soluções, com suas capacidades, suas competências, interessados em participar. Então, nesse processo, a ideia de conteúdo local surge realmente para acomodar este interesse dos nacionais de participar, mas ao mesmo tempo também de segmentar ou separar, diferenciar aquilo que não é nacional com aquilo que é global. Então, objetivamente, poderia definir o conteúdo local como todas as iniciativas, mas também todas as pessoas ou entidades, sejam elas empresas ou indivíduos como tal, que são nacionais e que têm iniciativas úteis para poder servir ou fornecer à indústria extrativa. Exato. Sendo assim, poderia dar-nos uma visão geral, porque logo no início, com a temática 2, que seria a indústria extrativa e o conteúdo local em Moçambique, poderia dar-nos uma visão geral da indústria extrativa e a sua importância no desenvolvimento da economia nacional? Bem, claramente a indústria extrativa é a aposta do Estado e, logicamente, que é o setor que cria muitas expectativas para os nacionais. Por quê? Porque é preciso compreender por que a indústria extrativa é tão importante para nós, ou para o mundo como tal. Eu costumo colocar esta equação na perspectiva de explicar a indústria extrativa, primeiro fundamentando o valor dos recursos naturais. O valor dos recursos naturais são aqueles compostos ou recursos que são valiosos e úteis para poder produzir outros recursos. Podemos dizer assim, recursos extrativos nesse caso, podemos falar do petróleo e gás, os hidrocarbonetos, os minerais, todos estes. Falava da importância, por isso, e o valor do próprio recurso que vai fundamentar a existência ou o desenvolvimento de projetos da indústria extrativa. Então, o que acontece, o que precisamos estar conscientes é que os recursos naturais ou certos recursos naturais são muito importantes para aquilo que é o nosso dia a dia em todo o mundo. Por exemplo, vamos lá imaginar mesmo alumínio, este ferro que nós usamos, é produzido por via de recursos naturais da própria indústria extrativa. Sabemos que temos a Mosal aqui em Maputo, mas também temos a Mosa Lumina, que está em Manica a produzir o bauxite, que é um dos componentes do próprio alumínio, por esses recursos serem valiosos. Então, a primeira noção que nós temos que entender sobre a indústria extrativa, por que ela acontece, é porque os recursos são valiosos. E esse valor dos recursos surge de onde? O valor dos recursos surge da utilidade que eles têm para a economia, para a vida normal que nós conhecemos. Mas, ao mesmo tempo, tornam-se muito valiosos pela sua distribuição assimétrica a nível da geopolítica global. Significa que mesmo se formos na geopolítica nacional, quer dizer que há espaços onde há recursos valiosos e há espaços onde não há recursos valiosos. Então, se mesmo em Moçambique é possível encontrar um espaço onde há petróleo, outro sítio onde há ouro e, logicamente, variados recursos, no mundo também existem zonas onde não há petróleo, existem zonas onde os recursos naturais críticos e valiosos são escassos.
E isso sabemos em economia que quando o produto é escasso, o preço tende a elevar-se. Então, em algum momento, é aí onde parte a indústria extrativa, pela necessidade que nós temos de usar os recursos, porque o desenvolvimento e industrialização exigiu, em algum momento, vamos dizer, por exemplo, o uso do carvão para poder dinamizar as fábricas. Carvão é um dos recursos extrativos. Exigiu também a implementação dos hidrocarbonetos, petróleo e gás. Por quê? Porque também tem a sua utilidade. Nós temos que ter consciência que o petróleo, como tal, o produto, está praticamente em todas as aplicações, incluindo até a garrafa que nós também aqui bebemos a água. Mas, de forma genérica, falar da indústria extrativa em Moçambique é falar ou pelo menos visualizar um pouco os diferentes projetos que o país possui, tanto no setor de mineração, tanto no setor de petróleo e gás, e eventualmente também podemos extrapolar para o setor de energia e energias renováveis. E o cenário que se vive hoje é que existem no mercado pelo menos cerca de 14 projetos de mineração nos diferentes segmentos, areias pesadas, rubi ou pedras preciosas, bauxite, dentre outros recursos no setor de mineração, e está distribuído ao longo de todo o país. E grafite também é um dos recursos. Logicamente, também tem uma pequena cábula que mostra objetivamente em que setor, mas quando formos a especificar em cada projeto, em algum momento poderei também aprofundar o estágio de cada um dos projetos da indústria extrativa em Moçambique. E em relação ao setor de petróleos, tem cerca de 12 concessões, mas dessas 12 concessões que verificamos é que pelo menos 4 projetos é que estão um pouco mais avançados. O Depande Temane, que é operado pela Sasol, que já tem o seu avanço, iniciou a produção em 2004, mas agora também está aliado a este projeto, está sendo construída a central de termoelétrica de Temane, que vai fornecer cerca de 450 megawatts de energia à rede nacional. Mas fora desse projeto também temos o Coral Sul, que iniciou as operações ou a produção no dia 13 de novembro de 2022, que se alia a este projeto de Depande Temane para aquilo que é a carteira de projetos produtivos em Moçambique. E temos também, por outro lado, o Moçambique LNG, que está em força majeure, está paralisado já desde o dia 26 de abril de 2021, que é operado pela Total. Logicamente, o aprofundamento do estágio e do desenvolvimento de cada projeto podemos fazer à medida que avançamos, mas fora esse também tem o Rovuma LNG, que é operado pela Exxon, e temos as outras concessões que agora estão no período de pesquisa. Uma das concessões também é da Buzi Hydrocarbon da Indonésia, que recentemente, também no dia 5, parece que teve autorização para realizar as suas operações, de submeter o plano de desenvolvimento. No setor de eletricidade também vemos uma mistura de múltiplos projetos, sendo o HCB, que é a hidroelétrica de Caorabassa, o principal, mas agora também temos um Pandancua, que está em desenvolvimento, e fora isso também temos os diferentes projetos de energia renovável, que tem uma matriz muito diversificada de projetos, mas a essência da indústria extrativa em Moçambique é que ela é dominada por multinacionais. Infelizmente é dominada por multinacionais. E essas narrativas de conteúdo local também visam reduzir essa predominância das multinacionais, tentando introduzir ou pelo menos integrar os nacionais nestas indústrias. E é isso que fundamenta a criação de múltiplas normas, e estas conversas, estes debates todos que nós estamos a ter aqui, simplesmente é para procurarmos uma solução de participar e captar as oportunidades relacionadas. Então, a indústria extrativa em Moçambique está desafiante, mas também está em franco desenvolvimento. Em franco desenvolvimento no sentido de que
Prevê-se pelo menos até 2035 cerca de 94 bilhões de dólares investidos, logicamente contabilizando com os investimentos feitos no Coral Sul, que são cerca de 8 bilhões, os projetos de Rovuma LNG, que ainda não alcançou o Final Investment Decision, mas há um otimismo em relação ao desenvolvimento destes projetos. Ao mesmo tempo, em relação ao Rovuma LNG, também é importante dizer que a minha sensação é que o oligopólio ou o conluio que existe entre as multinacionais faz com que tenha uma abordagem não só harmonizada, mas às vezes pouco flexível na perspectiva de desenvolvimento dos projetos que são críticos para o Estado, mas não são críticos para as multinacionais. Isso como é que pode ser fundamentado, ou o que é que nós podemos explorar, onde é que nós podemos encontrar alguma informação relacionada. Se nós formos, por exemplo, a observar o projeto da Rovuma LNG, o projeto não está em força majeure como o da Total, mas parece que está num força majeure não declarado. Por quê? Porque está a evoluir a ritmos não muito agradáveis, mas pelo menos a olho do público, logicamente que internamente pode ter uma outra visão, mas o Rovuma LNG assume posições que a Total assume. Então, quer dizer, existe uma coordenação mesmo na perspectiva, visão do engajamento da indústria. Então, este paralelismo pode ser bom em algum momento, mas também pode não ser bom. Pode ser bom no sentido de que as multinacionais conversam e harmonizam os seus planos, mas pode não ser bom porque onde sentam as multinacionais, às vezes o conteúdo local não está presente. Então os interesses do conteúdo local não são muitas vezes considerados, porque se dependesse dos nacionais ou do conteúdo local, todos os projetos estariam produtivos a avançar. Mas logicamente que em cada projeto tem as suas peculiaridades e desafios, mas a indústria extrativa continua desafiante, mas com muitas oportunidades. Exato. Bem, recentemente foi aprovado o Decreto 55/2024 ministerial. Quais são as políticas neste momento que estão a ser implementadas a nível do conteúdo local? E também quais seriam os desafios que essas políticas trariam ou trarão a nível local? Bem, sim, por acaso também acompanhei recentemente a publicação do Diploma Ministerial 55 2024, de 4 de julho. Exato. Bem, eu acho que em termos políticos o Estado tem evoluído bastante. Logicamente que poderíamos falar da evolução da própria legislação da indústria extrativa. Se formos a focar o setor de petróleo e gás, em 81 tivemos a primeira lei, depois em 2001, 2006, depois em 2014. Numa tentativa, mesmo no setor de mineração, também houve esta evolução, numa perspectiva e tentativa de poder adequar aquilo que é a visão e a política do Estado para melhor capitalização dos recursos da indústria extrativa. Por isso que vemos múltiplas normas, regulamentos, todas buscando tornar o setor da indústria extrativa competitivo. Mas existia um desafio que era ter uma lei do conteúdo local. Discutiu-se desde 2019, penso eu, até talvez muito antes, mesmo em 2016, 2017 já se falava da lei do conteúdo local. Em 2019, se a memória não falha, foi submetido ao Parlamento, mas ainda ficou em debate. Até então não temos uma lei necessariamente chamada Lei do Conteúdo Local. Mas quando observamos o Decreto 55, o Diploma Ministerial 55 para 2024, de 4 de julho, nós percebemos que o Estado e o regulador teve a atenção de coletar as opiniões do conteúdo local e global e harmonizar numa proposta de normativa que em algum momento pode não responder por completo, mas dá algum avanço na integração do conteúdo local na indústria. Por exemplo, eu até fazia algumas anotações. Este diploma ministerial
algo que se trouxe de novo é, por exemplo, esclareceu sobre a necessidade de compor o board ou a gestão dos projetos com os nacionais, quer dizer, no executivo ou na direção tem que ter objetivamente cerca de 25% dos dirigentes tem que ser nacionais moçambicanos. Isso está no artigo 12, mas ao mesmo tempo o mesmo artigo 12 revela que 85% dos trabalhadores técnicos destes projetos têm que ser moçambicanos. Então são algumas inovações que nós estamos a ver em termos de desenvolvimento do conteúdo local. Mas no artigo 11 do mesmo diploma ministerial também cria aquilo que é a norma de preferência dos nacionais. O artigo 11, penso que é no ponto 5, refere que deve dar-se prioridade aos nacionais cujas propostas não excedam até 10% do preço definido ou pelo menos proposto pelas entidades internacionais. Mas não só nesta norma, nós sabemos, ou pelo menos temos que perceber que as normas do conteúdo local elas estão relativamente dispersas. Dispersas em que sentido? No sentido de que todas as leis moçambicanas tendem a beneficiar os nacionais. Então, não é errado dizer que todas as normas moçambicanas são normas do conteúdo local. Okay. Entretanto, na ótica de negócio, na ótica de participação da indústria, logicamente que houve a necessidade de especificar. Agora podemos não ter a lei do conteúdo local, mas temos vários instrumentos normativos que já abordam as matérias, já esclarecem o que tem que ser feito e já mostra a direção pela qual não só as multinacionais, mas o próprio conteúdo local tem que tomar na perspectiva de também posicionar-se de maneira competitiva, porque em algum momento é preciso perceber que mesmo que o Estado apresente todo tipo de norma ou garantias para o conteúdo local, depende do conteúdo local perceber o jogo da indústria extrativa e posicionar-se, porque ninguém será levado em casa para dizer vamos participar num projeto. Isso então é preciso que os próprios nacionais possam se posicionar, e este posicionamento primeiro funda-se nessa necessidade de conhecer as normas, como é que o jogo é feito. Como é que se joga, como é que se faz o licenciamento, quais são os nossos direitos, porque no final das contas, quando se fala de lei do conteúdo local, só está a se tentar abordar os direitos dos nacionais de poder participar na indústria. É verdade. Então, o que é possível fazer é fazer levantamento em todas as normas, sobretudo quanto diz respeito ao conteúdo local ou beneficia o conteúdo local, e tornar isso numa lei do conteúdo local. Poderia ser, mas enquanto isso não acontece, é preciso trabalhar com o que nós já temos. E a melhor forma de trabalhar com o que nós já temos é realmente, conforme dizer, buscar os diferentes artigos. Eu fazia aqui alguma anotação. Por exemplo, o pacote de aceleração econômica de 9 de agosto de 2022 estabeleceu oficialmente os 7,25% das receitas fiscais a serem alocadas às províncias onde os recursos são produzidos, e isso também reforçou no mesmo ponto 8, também reforçou que 2,25% da produção das receitas produzidas ou fiscais produzidas tem que ir para a comunidade local. Então nós já estamos a ver aqui que em termos de receitas, pelo menos 10% já são para o conteúdo local. Mas se nós formos também um pouco mais ousados, vamos dizer que não. Já temos, por exemplo, 25% do gás doméstico. Se nós contabilizarmos o setor de petróleo e gás, se formos a fazer acumulativamente os 7,25 e os 2,75, ficam 10, com os 25 do gás doméstico. Isso se estivermos a olhar o setor de petróleo e gás. Se formos a juntar, vamos dizer que são 35%, por exemplo. 35%, vamos dizer, de ações dentro do projeto. Depende da forma como nós abordamos essa ideia do conteúdo local. Porque a ideia do gás doméstico é que esclarece que 25% tem que ser usado para o desenvolvimento interno, mas como esse desenvolvimento vai ser feito, também é um desafio. Mas há a oportunidade aqui de usar estes 25%, que é do gás doméstico, e estudar mecanismos de tornar estes 25% em ações que permitam a participação dos nacionais. Então, as normas estão aqui.
A forma como nós interpretamos e implementamos estas normas é que vão ditar o sucesso flexível do próprio conteúdo local. Então, o Estado, no final, já fez o seu trabalho. Logicamente que o trabalho não é completo, mas até então temos um ponto de partida. Então, o que se é necessário agora, o que se precisa é que o conteúdo local conheça primeiro as normas, conheça o mercado, porque quando nós definimos alguma estratégia do conteúdo local na Academia do Conteúdo Local Enermina, nós definimos 5 princípios para que o conteúdo local possa captar oportunidades e integrar-se na indústria extrativa. E o primeiro princípio nós dissemos que é preciso conhecer o mercado. Conhecer o mercado significa entender quem são os contratantes na ótica de procurement, quem contrata, quem fornece. Mas quando nós estamos a falar da indústria extrativa é importante saber quem são os reguladores, quais são as concessionárias multinacionais, as contratadas, subcontratadas, que é para nós podermos desenhar uma estratégia, um mecanismo de engajamento dessas entidades, porque o que se procura também são ligações econômicas. Sem as ligações, sem o engajamento ao mercado, não será possível nós termos, é isso que estava a dizer, não é ter sua casa, para dizer que olha, temos essas oportunidades. Há casos raros, mas raramente acontece. Então, a segunda estratégia que nós chamamos de princípio é conhecer as normas. Mais do que conhecer quem são as entidades que estão a operar dentro do mercado, é preciso conhecer exatamente quais são os procedimentos para poder operar no mercado. Isso tanto na ótica do conteúdo local, como tanto na ótica do conteúdo do global. Sem conhecer as normas do conteúdo local, o conteúdo local não tem como participar de maneira ativa, não tem bases para poder se defender a sua narrativa e de integração. Outro princípio é mapear oportunidades. O mapeamento de oportunidades exige que cada conteúdo local, cada entidade possa conhecer especificamente o negócio que está lhe interessar, conhecer a estrutura. Quando chama de estrutura é cadeia de valores. Cadeia de valores são as diferentes fases de cada negócio. Então, o conteúdo local tem que estar ciente, por exemplo, se estamos a falar de petróleo e gás, quais são as fases do petróleo e gás. Entender que no início chamam upstream, mas na Academia do Conteúdo Local nós chamamos que existe uma fase que é dream stream. O dream stream é a fase em que todos estamos a sonhar com os projetos, com todas as projeções necessárias, e depois começa a haver a necessidade de localização dos investidores. Localização é criar a empresa, estabelecer-se no mercado, e depois vai para o upstream. Upstream no sentido de que é ali onde inicia o engajamento dos investidores com os reguladores. Depois daí temos as operações todas, a exploração, as pesquisas, as explorações. Então é preciso compreender cada uma dessas fases e entender o tempo, a duração, os recursos necessários, as operações, serviços necessários. Só com esta visão clara e detalhada do que é cada uma dessas indústrias, será muito mais fácil cada conteúdo local dizer que, olha, aqui nesse setor, por exemplo, de pesquisa, o que nós podemos fazer é, no caso da Academia do Conteúdo Local, o que nós podemos fazer é, por exemplo, indução de todos os nacionais para poder compreender o essencial sobre a indústria extrativa, assim como sobre as normas do conteúdo local e igualmente sobre a melhor estratégia de desenvolvimento do conteúdo local. Então, são essas narrativas e desafios que nós estamos a ver, mas em termos de desafios não cheguei de abordar muito. Um dos principais desafios é a fiscalização das próprias normas do conteúdo local. E fiscalizar as normas significa também fiscalizar o conteúdo local. E foi nesse contexto que a própria Academia do Conteúdo Local criou a figura de inspetor. Então, para dizer que por termos observado essa necessidade de fiscalização não só do desenvolvimento e integração dos nacionais nestas indústrias, nesses negócios, também fiscalizar todo o mercado, toda a indústria extrativa. Exato. O que isso significa? Fiscalizar significa monitorar os acontecimentos, saber o que cada um dos atores nacionais e internacionais está a fazer, quais são as decisões políticas, normativas, de mercado, e ter essa informação toda de forma regular para poder partilhar informação que seja útil para o conteúdo local, mas também para os outros atores tomarem uma decisão que seja informada. E é por isso que nós trabalhamos com base em informação essencial. A informação essencial é aquilo que é indispensável para poder já avançar com... É o básico.
Mas esse básico muitas vezes torna-se complexo porque não é compreendido. Muitos de nós não sabem onde encontrar essa informação. Às vezes não sabemos que existem normas que nos protegem. Então, este processo todo de poder organizar esta informação, produzir, depois partilhar com as entidades, é nossa missão, é o que nós temos feito. Então, por isso que nós sempre chamamos a nossa atividade de conteúdo local na prática. Exato. Então, nós, pela metodologia nossa, é PESP, que é Problema, Estudo de Solução e Projeto. Quer dizer, para cada problema nós temos que estudar solução e desenhar um projeto. Então, todas as atividades que nos for vendo são baseadas nesse modelo. São soluções que nós identificamos e construímos para resolver um determinado problema. Assim como é também o nosso... Praticamente todas as empresas, todos estamos a identificar o problema para resolver, assim como também a Paco identificou a dificuldade de acesso à informação essencial ao conteúdo local, e neste podcast é a solução. Então, é uma metodologia que mesmo de forma bem ingênua, digamos assim, usamos todos. Então, é isso que nós acreditamos. É importante que o próprio conteúdo local esteja ciente e tenha uma participação ativa, porque isto é uma competição. É preciso nós olharmos isto como realmente uma competição. É uma competição por quê? É uma competição, por um lado, porque os internacionais entram em Moçambique numa perspectiva de expansão de negócios. Sim. Alguns estão a experimentar, mas muitos entram numa perspectiva de expansão de negócios. Mas nós que estamos aqui, estamos numa perspectiva de acesso primário das próprias oportunidades. Mas nós, conforme já vimos, as multinacionais preferem trabalhar com as internacionais, entidades internacionais, pelo hábito, eventualmente. Mas mais do que o hábito e competência, é a necessidade de exportar divisas. Eu penso que também é normal, se eu tivesse a oportunidade de estar a gerir um projeto, também gostaria de trabalhar com a Cristiana como nacional, no sentido de juntos desenvolver, dependendo da própria capacidade da própria Cristiana. Então, existe sim esta tendência das multinacionais só trabalharem com as outras multinacionais, principalmente nas atividades críticas e mais rentáveis da indústria. Estamos a falar de operações de perfuração, mas isso também acontece porque não só é falta de capacidade nacional, mas também falta de organização nacional no sentido de viabilizar a participação dos nacionais nestes projetos, mesmo sem não vou dizer plena capacidade, porque a solução muitas vezes depende das ligações que é possível fazer. Então, mesmo que a Paco, por exemplo, não tenha capacidade ou experiência, vamos dizer, vocação para fazer pesquisas técnicas de informação sobre o mercado, se tiver a visão de poder conectar uma entidade capaz de fazer isso, vamos dizer, a Mozambique Energy Intelligence, é possível solucionar algumas soluções. Então, uma das estratégias e um dos desafios que nós temos em Moçambique é a colaboração. Exato. A colaboração porque torna-se meio difícil para alguns nacionais partilhar oportunidades. Mas no final, se nós estivermos a não partilhar oportunidades para os nacionais, o que vai acontecer é que os internacionais mais atentos, com melhores recursos, melhor capacitação, mais experiência, onde vir captar, porque os projetos também não podem ter o atraso desnecessário. Então, os desafios, se eu puder enumerar, têm a ver com fiscalização, mas também essa questão de fiscalização é importante também referir que é necessária, e o Estado também colocou muitas peças ou muitas instituições reguladoras para poder fiscalizar. Temos o Parlamento também que fiscaliza a nível político, mas o Ministério e todas as entidades técnicas. Nessa fiscalização, a fiscalização acontece porque existe muitas vezes uma ação deliberada das próprias multinacionais, incluindo na área de subfaturação. Noutra altura também conversava com alguns locais competentes e explicava que, por exemplo, em 2021 o Instituto Nacional de Petróleos emitiu alguns avisos e relatórios sobre a auditoria feita aquilo que eram os projetos da Área 1 na Bacia do Rovuma, e constatou que pelo menos 637 milhões de dólares
precisavam de uma reavaliação para ver se qualificavam para ser recuperados ou não. Disse também em 2023, anunciou-se que o Estado perde cerca de 250 milhões de dólares anualmente por causa de subfaturação. Quer dizer, as multinacionais, elas exploram os recursos, exportam e anunciam um preço muito abaixo daquilo que é o normal. E até há quem dizia que são capazes de anunciar 80% menos do preço. E isso, em algum momento, afeta negativamente aquilo que é a nossa balança de pagamentos, as receitas e tudo. Então, para dizer que esta indústria é dominada por atores que deliberadamente sabem o que estão a fazer. A indústria para nós é relativamente nova, toda a indústria extrativa, pelo menos para muitos nacionais. A fiscalização, o sucesso da fiscalização depende também da participação dos nacionais que estão dentro das multinacionais, no sentido de que são as entidades que estão na linha da frente do conteúdo local. Exato. Pois. Obrigada. São várias questões relacionadas com a indústria extrativa e o conteúdo local em Moçambique. No âmbito de divulgação das informações relacionadas ao conteúdo local, eu percebi, tem um livro que está sendo desenvolvido, ou já foi desenvolvido, e simplesmente estamos à espera do dia, da hora, do local, relacionado à indústria extrativa e ao conteúdo local. Este livro, que foi escrito pelo Médium Canhé, poderia só explicar-nos ou dar-nos alguns tópicos do que é que nos espera, porque eu, em particular, ainda tenho muitas questões, porque se eu for a trazer todas as questões, não são minhas, acredito também dos outros ouvintes em casa, ficaríamos o dia todo. Então, podia se calhar Mas tenho tempo. Não, brincadeira. Exato, não, podia só explicar mais ou menos o que é que nos espera, o que é que nós esperamos do livro Indústria Extrativa e o Conteúdo Local em Moçambique, o livro desenvolvido pelo Inspetor Canhé. Era surpresa, na verdade, mas já está a perceber que a surpresa tem que ser contada. Pois nós estamos a tensionar fazer a publicação deste livro Indústria Extrativa e Conteúdo Local em Moçambique, que tem o subtítulo Normas, Atores e Projetos. É um livro que pessoalmente é praticamente toda a minha vida. Podemos assim dizer, mas toda a vida também dos meus colegas da Mozambique Energy Intelligence, Enermina, que desde 2017, na verdade pessoalmente desde 2011, estamos a pesquisar, monitorar e organizar a informação sobre a indústria extrativa, nessa perspectiva mesmo de poder partilhar com as entidades necessárias, nacionais ou internacionais, seja para poder ter um conhecimento essencial. E é por isso que anteriormente dizia que nós estamos especializados em conhecimento essencial. Conhecimento essencial é aquele básico. O que é básico? Por exemplo, para um investidor investir em Moçambique, o essencial que ele precisa conhecer é quais são os recursos que tem, onde é que estão localizados os recursos, quem está a operar na indústria, quem são os reguladores ou quem manda, quem faz a gestão dos recursos, e como é que está a estrutura do mercado. Estrutura de mercado em termos de que seja na ótica da concorrência, na ótica de procurement, perceber como é que todo o mercado funciona. E foi nesse sentido que pessoalmente olhei a necessidade de tentando ajudar mas falemos, por exemplo, dos investidores, partilhar informação essencial aos investidores, que é para atrair um investimento, ponto número 1. Mas mais do que atrair o investimento, isso que é a ótica global. Na ótica local, o que eu percebia na altura, por exemplo, em 2017, quando pessoalmente decidi criar a Mozambique Energy Intelligence, eu percebia que a indústria e os projetos estavam a avançar a um ritmo agradável. Nós víamos na televisão, ouvíamos na rádio, nos jornais que os projetos estão a avançar. Agora ouvimos que o projeto do Coral Sul já está a produzir. Mas realisticamente o que isso significa? E mais do que o que significa, na prática, como é que qual é a real informação sobre estes projetos?
qual é a distância para poder chegar lá, se é possível chegar lá, quem está a operar, como é que está sendo a mudança dentro desses projetos. Havia necessidade de dar essa informação que é para, primeiro, clarificar o conteúdo local sobre aquilo que realmente o que é a indústria extrativa e deixar o conteúdo local consciente, não de forma abstrata, mas objetivamente sobre o mapa de recursos que temos em Moçambique. Quer dizer, o conteúdo local precisa saber, por exemplo, que em Nampula nós temos areias pesadas, temos, vamos lá dizer, temos petróleos agora, temos ouros, temos vários recursos. Em Cabo Delgado também temos ouro, temos petróleo, mas esta clarificação precisava ser com base em factos, que é ciência. Então a nossa ciência foi mapear primeiro todos os recursos que estão em Moçambique. Logicamente que essa informação toda nunca é completa, mas é baseada tanto no Instituto Nacional de Petróleos, Minas, Autoridade Reguladora. Nós fundamos nossas atividades de pesquisa na informação oficial. Mas o que o livro é, o que o livro traz? É um guião essencial e permanente, tanto para o conteúdo local como para o conteúdo global. De que maneira? Porque o livro tem 8 capítulos. O primeiro capítulo do livro é República de Moçambique. República de Moçambique, a visão deste capítulo é apresentar Moçambique. Apresentamos Moçambique na ótica histórica, primeiro, que é de forma muito básica, mas também apresentamos Moçambique na ótica constitucional, na visão constitucional, na visão geográfica e social, logicamente. Na ótica constitucional, o que a gente faz? Eu, neste livro, o que faço é apresentar as diferentes instituições, órgãos centrais, órgãos de soberania, órgãos locais, mas assim como também os direitos fundamentais, a visão de política externa do Estado, os direitos, todos esses elementos que compõem o Estado, que é para conseguir perceber a estrutura do próprio Estado. Então, no livro é possível ver, por exemplo, o que significa quem é o Tribunal Supremo, como é que funciona o Presidente da República, o Secretário de Estado. Isso, em algum momento, só este capítulo permite tanto aos dirigentes, tanto aos nacionais, tanto aos internacionais, saber o que é Moçambique em termos de governação e políticos. Mas depois saímos dessa parte política e vamos na parte objetiva daquilo que é a caracterização do próprio Estado. Vamos dizer, geografia. Na geografia de Moçambique, o que se apresentam, vamos dizer, todas as elevações montanhosas, todas as províncias, população, recursos existentes em cada província, as fronteiras em cada província, os postos, a divisão administrativa, as línguas, a capital. Então, é uma informação essencial que facilmente, e o mapa principal também especial sobre cada província, e também fizemos a questão de colocar lá em destaque o distrito de Palma, Mocimboa de Praia, Angoche e alguns outros pontos, logicamente por serem hotspots da indústria extrativa. E depois, nesta questão de geografia, também entramos nos portos do país. Então mapeamos e identificamos todos os portos com todas as especificações, que é para permitir, se for uma entidade interessada em fazer exportação ou mesmo fazer importação, também compreender onde é que estão os pontos de comércio, vamos dizer, pontos de trading a nível portuário. E depois saímos de Moçambique. Quando nós saímos do capítulo de Moçambique, nós vamos conhecer realisticamente a indústria extrativa. E indústria extrativa no sentido genérico, antes de ir apontando cada uma delas, no sentido genérico que apresenta mais ou menos o mapa geral dos projetos que nós temos, uma definição, introdução à própria indústria extrativa. Falamos também, eu falo do garimpo, que é a mineração artesanal, os desafios do próprio garimpo. Estamos a falar de forma genérica da própria indústria extrativa. Mas mais do que essa forma genérica, aqui temos também os focos de mineração artesanal em Moçambique, os catalisadores dessa mineração e os desafios e o futuro da mineração artesanal. Por quê? Porque as pequenas comunidades estão focadas na mineração artesanal ou nas atividades de pequena escala.
Então, por isso é relevante também tratar nesta indústria. E o que nós fazemos, o que eu faço também para além disso, é apresentar aquilo que é o processo Kimberley, que é de validação ou certificação de pedras preciosas, diamantes, ouro e outras, no sentido de também orientar as entidades interessadas, nacionais ou internacionais, a compreender qual é a política nacional de gestão de pedras preciosas. Depois, neste contexto de indústria extrativa, também falamos da participação local na indústria extrativa, antes de nós explorarmos cada uma das indústrias extrativas. Então, falamos da participação local na indústria extrativa e, ao fazer esta análise, nós vamos abordar as questões de fraca participação, vamos abordar as questões de oligopólios. Os oligopólios são entre as multinacionais ou grandes empresas para controlar determinado setor ou segmento de negócios. Por exemplo, uma das coisas que aconteceu é que em 2023, por exemplo, a Aker BP, Subsea 7, penso que é da França, e Schlumberger parece que estavam interessados em poder juntar-se para dominar a área de design e construção de petróleo e gás. Atividade, operações de petróleo e gás, mas prontamente a autoridade reguladora da concorrência também participou e nós, a academia, também tomamos alguma posição e partilhamos a nossa visão sobre como é que poderia ser. Porque existe, quando dizia competição, é que existe sempre esta tendência dos outros, das multinacionais, também dominar as oportunidades. Mas falando depois desta participação do conteúdo local na indústria extrativa, entro no setor de petróleo e gás, que é meu de especialidade. Okay. E nessa questão de petróleo e gás, o que o livro faz é introduzir o essencial. Introduzir o essencial é como é que são formados, como é que são explorados, quais são as fases de exploração, quais são as atividades relacionadas em cada uma dessas fases, cadeia de valores, aquilo que dizia conhecer o mercado, conhecer a indústria. Então, este livro, mais do que recomendar a estratégia, é a estratégia aplicada. É o conteúdo local na prática. Por exemplo, quando nós dissemos conhecer o mercado como uma das estratégias, o mercado está no livro. Quer dizer, se formos no setor de petróleo e gás ainda, por exemplo, mostra quais são as utilidades do petróleo e gás, qual é o valor e preço do petróleo e gás natural, a economia do petróleo e gás, que é questões de mercado, preço, negócios, como é que é o negócio de petróleo e gás, como é que está a cadeia de valores de petróleo e gás, e depois apresenta todas as fases na perspectiva de orientar o leitor ou o conteúdo local a entender realmente como é que o negócio funciona. E depois saímos do petróleo e gás. Vamos para... Antes de sair, neste petróleo e gás apresentam-se também aquilo que são o mapa de concessões ou áreas de concessão. Explica-se a bacia do Rovuma, apresentam-se os recursos petrolíferos existentes, bacia de Moçambique, bacia de Angola, bacia do Sava, todo o mercado. E depois de apresentar a perspectiva de pesquisa e concessões, apresenta o livro aquilo que são os contratos de petróleo e gás, celebrados até 2023, assim digamos. Okay. Seja de compra e venda de gás, tem ali uma referência de contratos de compra e venda que partem de 2019 até cerca de 2050, quer dizer, contratos das entidades que já fizeram o pagamento ou pelo menos já fizeram o pledge daquilo que assinaram os contratos com as concessionárias. Okay. Nos diferentes projetos, Rovuma LNG, Moçambique LNG, Coral Sul, assim como os outros. E depois entramos na indústria de eletricidade renováveis, depois de terminar petróleo e gás. Exato. E entramos no setor de eletricidade, também a lógica é a mesma, apresentamos a visão geral da indústria, os projetos todos, e depois de apresentar, antes de apresentar os projetos, porque o projeto é um subcapítulo independente, no capítulo 3 nós apresentamos o conteúdo local na indústria extrativa. Exato. Então, o primeiro capítulo é República de Moçambique, o segundo capítulo é indústria extrativa, que explora setor de mineração, setor de petróleo e gás, setor de energias, eletricidade e energias renováveis. Depois entra para o conteúdo local na indústria extrativa. Neste capítulo, que é o terceiro, o livro apresenta os objetivos centrais do conteúdo local em Moçambique. Ou o que o conteúdo local pretende ou deve pretender no sentido de participação na indústria extrativa em Moçambique. E depois
apresenta alguns métodos de participação do conteúdo local na indústria. Por exemplo, o método de Community Carry é uma das novidades que apresenta. Significa que temos a visão de tornar possível com que os nacionais também sejam carregados naquela lógica de que se existem percentagens que os nacionais podem participar, não é errado, mesmo do mesmo jeito que, por exemplo, no setor de petróleos, a ENH também às vezes tem a facilidade de ter estas multinacionais a fazer o carry, né? A suportar até que o projeto funcione. Também pode ser possível que os nacionais também possam ser suportados, dependendo da engenharia contratual, para poder tornar a participação dos nacionais ainda mais possível, né? E depois fala-se dos joint ventures e a concentração internacional, quer dizer joint ventures, que são os acordos e as uniões comerciais, assim como também apresenta aquilo que é a tendência de concentração internacional. Dizia aqui que formam-se oligopólios. Oligopólios é a união de poucas entidades ou atores de mercado para controlar aquilo que são as dinâmicas de procura e oferta dos produtos essenciais. E depois apresenta experiências globais de participação do conteúdo local, particularmente em Angola e Nigéria, que são os pontos em que... E depois dessa questão de experiências, apresentamos agora a mão de obra local ou mão de obra local na indústria extrativa. Falamos do emprego no setor de petróleo e gás, as projeções de empregabilidade neste setor, questionamos também se há mão de obra suficiente através de uma pesquisa social, no qual responderam cerca de 287 pessoas, se havia capacidade nacional para poder fornecer serviços e produtos à indústria, bens e serviços, mas depois também apresenta aquilo que são as inferências e constatações sobre a mão de obra, que é a nossa visão sobre como é que a mão de obra ou a empregabilidade está a funcionar na indústria extrativa. E o que diz a comunidade? Auscultamos o que a comunidade diz em relação à empregabilidade e apresentamos no livro como algum relatório. E depois apresenta a questão dos estágios técnicos, algumas iniciativas de estágios, fala-se também da fiscalização, mecanismos de fiscalização da mão de obra ou empregabilidade, aborda aqui a questão do Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social, a importação de mão de obra versus locais competentes, e depois apresenta aquilo que é a estratégia de integração do conteúdo local na indústria extrativa. Então, o livro por si também é fundamentado pela necessidade de orientar os nacionais a poderem participar, e apresenta aqui o primeiro princípio, que é conhecer o mercado, o segundo, conhecer as normas, o terceiro, mapear as oportunidades, o quarto, que é conhecer a linguagem, e o quinto, que é conectar ao mercado. Conectar ao mercado significa engajar as entidades necessárias para poder ter as oportunidades. E depois o quarto capítulo tem as normas da indústria extrativa e conteúdo local em Moçambique. Este capítulo apresenta primeiro, conforme dizia, também tenho aqui alguma folha que mostra quais são as normas. Apresenta a norma dos 2,75, a norma dos 25% do gás doméstico, apresenta a norma sobre o emprego, a norma sobre os quadros de trabalhadores, conforme o diploma ministerial 55/2024 de 4 de julho. E, mais do que isso, apresenta as normas de cada setor. Vamos dizer, por exemplo, o setor de mineração, os procedimentos para o licenciamento e operações mineiras, as taxas de serviços nos entrepostos comerciais, conforme dizia o processo Kimberley, o modelo de autorização para a extração de recursos minerais, praticamente tudo quanto um investidor ou um nacional precisa para poder entender como participar neste setor. E depois entra no setor de petróleo e gás, igualmente licença de reconhecimento, todas as licenças necessárias para poder operar o setor de petróleo e gás, incluindo a questão de distribuição de combustíveis, normas de eletricidade, energias renováveis. Depois apresentam-se os projetos, que é o capítulo 5. O capítulo 5 apresenta pelo menos cerca de 35 a 40 projetos da indústria extrativa em Moçambique. Exato. E a apresentação dos projetos é feita de maneira detalhada em termos históricos, recursos, localização, licença envolvida, o investimento, os atores, as percentagens de cada um dos atores, dá uma visão realística sobre como é que está a estrutura da indústria extrativa em Moçambique. E por fim,
entramos naquilo que são os atores, que são as entidades. Nessas entidades também é da mesma estrutura, só que nestas entidades existe uma novidade, porque mais do que apresentar os atores de petróleo, gás, eletricidade, mineração e renováveis, também apresentamos aqueles que são os gestores do conteúdo local. Assim como também nos projetos apresentamos os projetos do meio ambiente, licenciamento também meio ambiente. Mas aqui também colocamos os gestores do conteúdo local. E por acaso é bom dizer que a PACO também foi identificada como uma das entidades que faz a gestão do conteúdo local. Mas para além da PACO tem vários outros programas. Mas antes de falar dos programas, iria dizer que uma das novidades que nós temos aqui no livro é que também tem um mapa dos portais de fornecedores, onde identificar concursos e empregos também, vagas. Então tem um mapa que identifica isso, mas tem aqui a Academia do Conteúdo Local, o IPEM, o programa Linkar, a Associação Nacional dos Empresários, a CLM, praticamente todos os atores que gerem o conteúdo local e que promovem os nacionais estão identificados. Mas para além dos atores que estamos aqui a gerir o conteúdo, falamos também da política de responsabilidade social empresarial na indústria extrativa. E o que nós abordamos? Abordamos o acordo de desenvolvimento local, o desenvolvimento econômico e social, que são os pontos que a própria política apresenta, mas também a inovação que nós apresentamos é um índice social de responsabilidade industrial. Esta é uma ferramenta que foi desenvolvida pela própria MEI e Enermina, que visa coletar a opinião pública sobre a performance das empresas na indústria extrativa. Então, nós anualmente pesquisamos ou perguntamos à comunidade qual é a performance qual é o impacto de cada uma das multinacionais e projetos na indústria extrativa. E, curiosamente, desde 2022 que iniciamos, em 2022 conseguimos coletar por aí 4.983 votos, alcançamos 72 mil pessoas. Na pesquisa que nós fizemos este ano, conseguimos alcançar 50 mil votos e alcançar mais de 500 mil pessoas, que apresentam a sua opinião em relação àquilo que é a performance das entidades que estão a gerir esses projetos. Então, depois dessa pesquisa de processamento dos dados, nós produzimos aquilo que nós chamamos de ranking de responsabilidade social empresarial na indústria extrativa. Quer dizer, nós apresentamos uma lista das entidades que estão melhor posicionadas de acordo com a comunidade. Então, o que se espera no livro também é um mapa de rankings de responsabilidade social empresarial no setor de petróleo e gás, eletricidade renováveis, mineração, transportes e comunicações, engenharia e construção e transportes, banca e finanças, comunicação, seguros e segurança, hotelaria, restaurantes, fornecedores de alimentos e legalidade. E depois de apresentar esses rankings, porque são cerca de mais de 500 empresas identificadas, e os votos também estão alocados em cada um deles. Então é possível, através do livro, perceber em termos da visão da sociedade quais são as empresas que têm melhor prestação e reputação em Moçambique. Então esta é a fundamentalidade do ranking. E depois daí falamos dos desafios da indústria extrativa e conteúdo local. Lá falamos do crescente investimento direto estrangeiros, industrialização versus o reposicionamento dos nacionais. Falamos do domínio das nacionais e participação do conteúdo local. Falamos dos conflitos na indústria extrativa igualmente. Essa parte dos conflitos também é muito interessante, porque estamos a ver agora, infelizmente, em Cabo Delgado, que também não se pode dissociar do desenvolvimento da indústria extrativa, infelizmente não. E identificamos lá causas geopolíticas, sociais, econômicas, e assim como aquilo que são os grievances, que são as conflitualidades às vezes de pequena ou grande escala na indústria. Falamos da maldição dos recursos e também apresentamos uma visão de como transformar a maldição numa bênção, logicamente com alguma inspiração no recente autor que é o professor Antônio Nikis, lançou recentemente uma obra também lá da indústria extrativa em África, Benção ou Maldição. Então, foi uma leitura nesta obra que também inspirou bastante no desenvolvimento deste capítulo, mas também fala-se como estratégia de desenvolvimento do conteúdo local ou redução de conflitos. Fala-se do fundo soberano, como esse fundo soberano pode melhor solucionar a questão
falamos de dissonâncias ou gaps ou econômicos, desigualdades econômicas, fala-se da redistribuição e diversificação, especialização e centros de treinamento internacional. Depois entramos na fiscalização do conteúdo local. Então, para dizer que o livro, em verdade, é uma Bíblia. E mais do que isso, tem a questão de iniciativas de boa governação, onde está lá a ITE, está lá a Enermina, está lá, mas também tem um capítulo sobre a negociação na indústria extrativa. Exato. Eu penso que este é um dos capítulos mais interessantes. Exato. Mas podemos avançar. Realmente é uma Bíblia. Tem cerca de 550 páginas. Ok. Mas é um formato um pouco A5. E esperamos ter o sucesso. E talvez, antes de eu terminar, dizer que o último capítulo, que é o 8º, é sobre fornecedores na indústria extrativa. Ok. Então, tem realmente é uma Bíblia. O mapa de fornecedores extrativa, gestores internacionais da indústria extrativa, gestores de investimento e apoio empresarial, que são as associações econômicas, câmaras de comércio, todas essas entidades que já estão aqui, cerca de 30 ou 40 identificadas, as conferências nacionais, os fornecedores de logística e navegação, praticamente os principais e alguns nacionais, de engenharia e construção, serviços financeiros, praticamente todos os bancos, todas as entidades financeiras, instituições financeiras internacionais como o Banco Africano, Visa, todos estes. Então significa que é possível, mesmo se estamos a buscar investimento, e também tem modelos de banco fundo soberano para poder haver este paralelismo. E depois disso tem a bibliografia, que é o conteúdo assim, só para verificar se realmente foram pesquisadas em fontes credíveis, mas certamente que sim. E é principalmente baseado na legislação, o livro, e é mesmo algo que de coração gostamos e gostei, e estou orgulhoso de ter tido o tempo e a graça de Deus de poder ter escrito algo desta natureza. Exato. A minha produção já deu um sinal, estamos mesmo em cima da hora. Imagino que sim. E para falar, é muita coisa. Realmente é muita coisa, porque ainda tinha algumas questões relacionadas ao tema, mas como o tempo já se foi, eu ia pedir para que o inspetor deixasse últimas considerações. Pois, últimas considerações, agradeço imenso e peço imensas desculpas pelo tempo que lhe roubei. Nós agradecemos. Seriam 3 ferramentas. Primeira é o formulário único do conteúdo local. Ok. O formulário único do conteúdo local, penso que até deixamos isso com a PAC, que é para poder verificar. Exato. O formulário único do conteúdo destinado às empresas nacionais. Okay. Interessadas em acessar o conteúdo que é da Academia do Conteúdo Local, mas também fazer parte daquilo que é o Clube do Conteúdo Local na perspectiva de formação e certificação com base no exame do conteúdo local. Exatamente. Então, estamos já a criar uma comunidade, e uma das coisas que nós temos também a anunciar é que estamos a criar temos a perspectiva de criar MailLink, que é um aplicativo no qual estarão lá as empresas nacionais ou locais, o conteúdo local, identificadas para poder partilhar lá o seu perfil corporativo, partilhar a informação essencial sobre o compliance normativo das empresas, e assim como informações essenciais. Mas isso é baseado também no exame do conteúdo local, que antes creio também que a Cristiana teve a oportunidade de fazer. Exato. E certamente, se eu estivesse aí do seu lado, iria perguntar qual foi a experiência de poder fazer este exame. Mas fora este exame, através também do exame, temos o chamamos cartão do conteúdo local. Exato. Okay. O cartão do conteúdo local, em verdade, é a identificação de todos os nacionais. Ok. É destinado não só às empresas, mas também aos indivíduos que já tenham passado também por esta formação do exame do conteúdo local. Okay. Fora do cartão do conteúdo local, nós também temos aquilo que é o cartão de normas e estratégias do conteúdo local.
Ok. O cartão de normas e estratégias do conteúdo local é um documento que facilmente mapeia todas as normas identificadas críticas do conteúdo local, assim Exato. como as melhores estratégias com base na visão que nós temos do livro de como fazer a integração do conteúdo local no mercado. Bem, eu pessoalmente também tenho o meu cartão aqui do conteúdo local. Exato. E aqui também tem o cartão do conteúdo local da Cristiana e bem-vinda ao conteúdo local. Muito obrigada. Seja bem-vinda ao Muito conteúdo local. obrigada. Gostaria de agradecer mais uma vez ao inspetor por ter aceito o nosso convite, por ter partilhado esse insight valioso para todos nós. É uma honra e foi uma honra recebê-lo no nosso primeiro episódio do Local Procure Podcast. Espero que tenham gostado de lá de casa. Muito obrigado pela oportunidade de conversar. Certamente que nas próximas edições ou próximos momentos vamos também aprofundar a questão do livro, que é para também o público perceber o que é que nós estamos a preparar. Mas há muitas surpresas e nós também estamos sempre posicionados para poder captar, mais do que captar, criar essas surpresas para o conteúdo local. Então, desde já, a Paco, a Cristiana estão convidados ao nosso lançamento. Mas vamos fazer chegar o convite formal, que é para também não ter dificuldades de acesso quando chegar ali no dia. É verdade. Mas agradeço imenso e muitos cumprimentos ao conteúdo local e global, a todo o Estado moçambicano, e dar uma força às nossas forças que estão em Cabo Delgado neste momento também, que não se pode deixar de encorajar, porque no meio deste desenvolvimento da indústria extrativa também existem entidades que não estão necessariamente focadas no negócio, mas que estão focadas realisticamente em defender cada espaço que é do nosso território, de modo que estes projetos possam ter o sucesso que nós. Então, a todo momento, temos que agradecer e encorajar estes nossos guerreiros e defensores da nossa pátria. Obrigada. E a todos os ouvintes, o nosso muito obrigada por acompanharem o nosso primeiro episódio do Local Procure Podcast. Eu sou a Cristiana Paco Langa, conto com todos vocês nos próximos episódios e muito obrigada.